Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia Travassos, eu sou jornalista, fundadora da agência Prosa Press e mais uma vez, com muito prazer, a gente fala direto aqui do estúdio da Febraban Tech 2025, esse que é o maior evento de tecnologia e inovação do setor financeiro. E agora o assunto que a gente vai falar é o assunto do momento, inteligência artificial, mas como a inteligência artificial pode acelerar o progresso da sociedade e no mundo também dos negócios. A ideia é discutir como a IA pode impulsionar os avanços sociais, transformar o mundo dos negócios com mais eficiência, inclusão e impacto. Bom, para conversar com a gente sobre isso, a gente tem aqui a Milena Leal, que é Sales Director Large Enterprise do Google Cloud, e o Rafael Cavalcante, diretor do Bradesco nos departamentos de inteligência de dados e CRM. Muito obrigada pelo tempo de vocês, pela visita aqui ao estúdio. Super obrigada, eu que agradeço, uma honra estar aqui. Febraban é um evento tão importante para o setor financeiro e vai ser uma diversão aqui falar sobre AI hoje Gente, com é uma vocês. loucura esse evento, né? A quantidade de pessoas circulando o dia inteiro, do começo ao fim do evento. Hoje é o segundo dia e continua muito cheio o evento e cheio de atrações, né? Interessantes. Bom também dar uma paradinha para a gente bater um papo, né? Isso. Sempre. Antes da gente começar a conversar, eu queria apresentar os nossos dois entrevistados, um pouquinho da experiência deles. Então, olha, a Milena está no Google Cloud desde 2020. Antes disso, liderou a área de vendas em diversas organizações de tecnologia no Brasil e ao longo desses últimos 20 anos. E entre elas, a Oracle e a SAP. Ela é formada em Direito e Administração de Empresas pela Universidade Paulista. O Rafael é engenheiro com experiência em consultoria de risco e habilidades de risco de crédito e ciências de dados. Ele também é um autodidata em inteligência artificial, é mesmo? Ah, e você pode dar umas dicas para a gente hoje? Porque, olha, eu estou precisando de... a importância do assunto é tão grande que a gente fica querendo onde é que eu aprendo? E já que você... Um autodidata recente, né? Eu terminei me formando em engenharia de computação, então 10 anos depois eu comecei a retomar e reaprender uma série de coisas e aprender mais, né? Que eu acho que é o mais importante. Não se para de aprender. Jamais. Quanto mais a gente aprende, mais tem para aprender, né? Ou a gente ganha essa consciência. Gente, obrigada. Vamos começar esse papo, então. Eu queria até falar um pouquinho da sua trajetória, Milena, porque na sociedade, nas empresas e aqui na Febraban Tech, esse é o assunto do momento e na sua trajetória também, que está muito ligada à nuvem. Você pode contar para a gente quais são as grandes oportunidades que você enxerga, os grandes desafios que essa combinação entre inteligência artificial e nuvem, computação em nuvem, podem proporcionar? Vamos lá. Acho que falando de trajetória, é difícil pensar, né, uma trajetória profissional há alguns anos atrás, de que a gente estaria vivenciando hoje todos esses desafios com AI e essas inovações que estão acontecendo. Acho que nos últimos 5 anos tiveram uma avalanche de novidades, muita coisa mudou. Como você mencionou, eu trabalho no Google Cloud desde 2020, mas nós já falamos no Google, né, de AI há mais de 10 anos. O Google é pioneiro em AI, agora AI generativa. E olhando para o momento do mercado, o momento de carreira e tudo que nós temos visto hoje com as empresas, existe nesse momento uma grande oportunidade para todas as empresas que querem agora fazer diferença e criar coisas novas através da AI. Eu acho que podemos pontuar aí algumas oportunidades e desafios. Eu queria começar primeiro pelos desafios, que eu entendo. Acho que o maior desafio que a gente tem hoje, começando por pessoas, é o conhecimento. Então, nós temos hoje um desafio de talentos, de pessoas que conhecem a AI. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande com a formação. Você comentou, né? Qual é o desafio que a gente tem hoje de aprendizado? Aonde eu busco essa informação? Ela está em todo lugar, ela está espalhada. Mas nós precisamos, como organização, ter a responsabilidade de formação dessas pessoas. Um outro desafio muito grande é com a segurança de dados, obviamente. Como é que você usa isso, né? Como é que você treina modelos para que eles não tenham vieses, para que eles sejam seguros, para que a gente esteja trabalhando com os dados corretos. E, obviamente, toda essa evolução de modelos e acesso a essa informação. Enquanto oportunidade, eu acho que a IA vem para democratizar esse, né, acesso à informação às pessoas. Tem ali para as empresas hoje, com a nuvem, falando de nuvem e IA,
a possibilidade de você ter acesso a IA, a motores muito avançados, a modelo de dados, que ele não está só para as grandes empresas. Porque quando a gente fala de bancos e empresas, né, do setor financeiro, são empresas que têm condição de fazer grandes investimentos, mas a nuvem e a IA que o Google Cloud disponibiliza, ela também está aí com os mesmos recursos para empresas muito pequenas, para startup, para individual contributors e pessoas que estão querendo trabalhar ali, né, como pessoa física e melhorar, muito acessíveis. Então, eu acho que esse é um momento de muita transformação para cada um de nós. E os profissionais, óbvio, têm a possibilidade de não ter o medo da AI, mas melhorar enquanto profissionais, utilizando a AI como uma ferramenta para você ter acesso a mais informações e insights que vão deixar o seu dia a dia mais divertido e produtivo. Vou colocar dessa forma. Você sabe que eu tenho, às vezes, a impressão de que o momento que a gente vive de IA generativa tem muito a ver com o momento que a gente viveu da pandemia em termos de democratização de uma tecnologia meio que, de repente, todo mundo precisa já saber disso. A gente foi obrigado, claro que por uma circunstância muito especial ali, a ter uma inclusão digital forçada, né? Ali, muita gente que estava fora dessa conectividade, dessa hiperconectividade, acabou se conectando. A gente tem no paralelo, eu acho que essa adesão à nuvem também, que veio crescendo e cresceu demais depois disso. Agora, nesse momento, é um momento que eu acho que a gente vai virar a forma como a gente vai se comportar dentro das empresas. Queria falar com você, Rafael. O Bradesco foi reconhecido pelo 2º ano consecutivo como o banco mais inovador em IA do mundo pela revista The Banker. Conta pra gente como é que a IA tem sido incorporada dentro do banco, com que propósitos? Claro. Eu acho que, como qualquer tendência tecnológica, né, o banco sempre tenta e busca antecipar, né, coisas que nos anos seguintes vão se tornar verdadeiras disrupções da maneira com a qual a gente faz serviços financeiros, né? Acho que com a inteligência artificial não foi diferente, né? Acho que há 10 anos surge uma pergunta super simples e conceitual com os nossos colegas de inovação, que foi como a inteligência artificial vai mudar, vai moldar serviços financeiros nos próximos 10 anos, tá? E para a gente essa reflexão era bastante importante, porque a gente via que tinha, em várias camadas de você entregar serviço financeiro, potencial para a gente tratar 4 coisas de maneira muito importante. Primeiro, eficiência operacional, ou seja, a nossa capacidade de automatizar coisas e automatizar coisas com inteligência seguramente faz da gente uma organização cada vez mais eficiente. O segundo é aprimoramento de controles. Eu acho que no mundo que vinha se tornando e continua se tornando cada vez mais transacional, 24/7, é fundamental que a gente tenha tecnologia capaz de identificar padrões complexos, seja para a gente pegar uma fraude, seja para a gente antecipar potenciais suspeitas de lavagem de dinheiro, que são questões que, conforme o sistema se torna mais sofisticado, a gente precisa de tecnologia mais poderosa para enfrentar. O terceiro é a experiência, né? Ou seja, a gente entra, nos últimos 15 anos, numa era da experiência, né? Onde cada vez mais o nosso cliente traz elementos que ele vive em outros ecossistemas, seja na capacidade dele fazer um checkout super eficiente no e-commerce, seja na capacidade dele se sentir super personalizado quando ele vai decidir o que ele quer assistir à noite ou no final de semana. Essa tecnologia permite que a gente consiga cada vez mais ser eficiente em personalizar experiências. E a quarta é a capacidade da gente, ao fazer essas 3 primeiras coisas bem, gerar resultado tangível para a nossa organização e para o nosso cliente. Então, esse reconhecimento do nosso case de Machine Learning e AI que a gente recebeu, eu acho que é só uma sequência natural dos passos que a gente veio tomando, desde a entrega da BIA, desde a constituição de uma estrutura de dados que permitisse que a gente tivesse diferencial competitivo ao potencializar o uso de AI, culminando com um case super interessante que foi uma visão de uma arquitetura multi-agentes para desenvolvimento de modelos, que é uma coisa bastante atual, mas que sem a gente ter feito a reflexão, sem a gente ter feito os alicerces tecnológicos, a gente teria sido pouco capaz de fazer na velocidade que a gente fez. A Bia é a grande garota propaganda de inteligência artificial do Bradesco? Eu acho que a Bia, ela culmina com todos esses elementos que eu descrevi. A Bia torna a gente mais eficiente, porque a Bia proporciona uma capacidade de atender o cliente imediato
que canais tradicionais de voz não conseguiam atingir e com uma capacidade de autosserviço super rica. A Bia permite uma personalização no engajamento, ou seja, ela, conforme a gente veio tornando ela mais transacional, ela entende o que você quer, entende o que você precisa e consegue dialogar com você em cima disso. A Bia também permite com que a gente tenha a capacidade de aprimorar os nossos controles em atividades de diálogo com o cliente, e a Bia permite com que a gente tenha engajamentos significativos com os clientes. Então, eu acho que essa nossa solução, esse nosso asset tecnológico que a gente tem há 10 anos, permitiu também uma outra dimensão que é um diferencial competitivo importante. O nosso cliente já vem dialogando com o Bia há 10 anos. Já tem uma intimidade. Então, quando a gente coloca para ele novos elementos de sofisticação, seja porque a gente habilitou uma transação autocontida, seja porque a gente melhorou a capacidade conversacional porque a gente colocou GenAI, o cliente tem uma percepção de melhoria de serviço. O cliente engaja. A gente tem ela hoje disponível para 24 milhões de clientes. São mais de 3 bilhões de interações que os clientes fizeram com a Bia, para tirar dúvidas, para fazer transações. A Bia passou de uma coisa puramente conversacional, de pergunta e resposta, para fazer transações pelo cliente. Ela faz um Pix para você pelo WhatsApp, se você quiser. A Bia também passou a ser um canal de tão confiança que a gente checa algumas questões de suspeita de fraude por ela. Porque, veja bem, a gente tradicionalmente usa 2 canais. SMS. Hoje, né, se a gente olhar o nosso celular, a gente recebe SMS mais do que a gente gostaria sobre temas que não necessariamente nos interessam. A gente nem abre, né? O segundo seria uma ligação telefônica. O que acontece quando a gente recebe uma ligação telefônica de um número que a gente não conhece? Também não. Agora o nosso cliente conhece a Bia. Então, a Bia confirmar com ele, olha, eu vi aqui uma transação, não sei se é exatamente você pode confirmar? Tá lá no WhatsApp, o cliente confirma. Então, a Bia é justamente esse trademark que traz para a gente todos esses elementos em algo que é muito fácil de explicar e dialogar. Gente, ontem a gente teve um papo aqui sobre operações autônomas. E aí, tô vendo o dia em que a Bia vai tomar uma atitude com o meu dinheiro e ela mesma vai tomar decisão. Ela só vai fazer isso se você quiser. Se você deixar. Porque eu acho que essa é uma questão importante, certo? Essa questão da transparência, eu acho que a gente fala muito de agentes autônomos, a gente fala muito de arquitetura multi-agentes, mas a decisão de deixar agentes autônomos operarem e a decisão da gente deixar e optar por um caminho A ou B ainda é uma decisão nossa como seres humanos. A decisão de tudo é nossa, no fim das contas, né? Isso. A criação dessa inteligência artificial é humana. A gente precisa bater o pé que isso é nosso, essa rédea é nossa, né? Está na nossa mão. E aí eu queria voltar para essa analogia em relação à trajetória de transição para essa tecnologia na nuvem, para esse momento que a gente está vivendo com inteligência artificial. Você acha que dá para a gente fazer esse comparativo, Milena? Eu não sei se é exatamente um comparativo. Eu vou complementar, acho que de 2 formas, porque eu também eu tô com várias coisas que o Rafa comentou aqui da Bia, que eu queria aproveitar e então responder, fazer um link. Mas acho que primeiro, com relação a fazendo um paralelo do momento da migração, né, que tinha aquele ambiente on-prem para a transação de você fazer a migração para a nuvem, a transição, e esse momento de AI, eu acho que o grande paralelo que eu vejo disso começa pequeno, pensa grande, escala rápido. Porque isso é o que todas as empresas precisam fazer, né? Eu vou colocar grandes volumes muito rápido, é um risco, então você precisa testar, você precisa garantir que o dado esteja correto, você tem que se estruturar para que isso seja muito seguro, para a gente não ter nenhum problema futuro quando você for colocar isso num ambiente maior e escalar. Eu acho que esse é um paralelo super importante, então por trás disso você precisa ter um parceiro que tenha a possibilidade de te dar essa escalabilidade, como o Rafael comentou, poxa, a gente está falando de dezenas de milhares de clientes. Você precisa ter uma infraestrutura que seja capaz de escalar isso rapidamente com muita segurança, e eu acho que isso é um ponto bastante importante, né? O Google não tem acesso aos seus dados, você cuida do seu dado, mas a gente oferece uma infraestrutura muito robusta. Um grande diferencial do Google Cloud é que as GPUs, as TPUs, elas são produzidas por nós não temos nenhum tipo de dependência de terceiro para isso, então isso dá uma confiabilidade e segurança para os nossos clientes, mas sobretudo pegando aqui um gancho com o que o Rafael comentou, falando da Bia, desse processo de AI e de migração de dados, né? Quando a gente observa essa transição que a gente tem vivido, olhando para os nossos clientes e como o Google Cloud pode ajudar os clientes, você tem ali toda uma experiência de usuário, né, que precisa ser preservada. Quando a gente fala do mercado financeiro, sempre é muito discutida a questão da principalidade, né?
Nós temos aqui contas em vários lugares, mas o Bradesco quer que a gente tenha conta só com ele. E a Bia tem que ser esse canal de engajamento, né? Ela tem que propiciar para o usuário essa possibilidade. Nós temos ajudado os nossos clientes justamente a pensar como é que você aplica tecnologia e inteligência artificial para criar essa experiência ultra personalizada. Nós temos soluções que elas ajudam na melhor recomendação de produtos para que você, entrando lá no seu banco e precisando de um empréstimo, você receba uma oferta de empréstimo e não uma informação, né, diferente disso. Nós temos soluções para fazer a busca adequada, nós temos soluções que permitem melhorar todo esse canal de comunicação para que não seja um chatbot como era antigamente. E hoje, antigamente não, vírgula, hoje, Ainda né? existe, Você gostaria disso? Clique 1, 2 ou 3. É muito chato esse tipo de interação. E nós vemos que hoje, alguns bancos como o Bradesco, por exemplo, já estão trabalhando para que essa interação ela seja muito humana, muito humanizada, muito natural. E isso é bacana de poder aplicar a inteligência artificial para isso. Nós temos ajudado os nossos clientes a tornar essa usabilidade da inteligência artificial no reconhecimento, na voz, na compreensão para fazer análises preditivas, mas também ser provocativo. Eu não quero falar com a Bia e que ela não compreenda o que eu estou pedindo. Muito pelo contrário, eu gostaria que a Bia compreendesse com base em todas as informações que o Bradesco tem a respeito de mim como cliente e me trate dessa forma, me faça ofertas corretas, me reconheça, compreenda a minha navegação quando eu entro no aplicativo. Interessante falar isso, que a gente fez um estudo financeiro chamado FinFacts, que a gente faz todo ano há 4 anos, que a gente fez um estudo para 18 instituições financeiras e só 2 instituições financeiras têm aplicativos que realmente fazem ofertas como os agentes, que te dão ofertas contundentes e te fazem realmente ofertas de produtos corretos, tem esse tipo de interação. De 18 que nós pesquisamos, só 2 responderam adequadamente. Então, olha quanto espaço a gente ainda tem de aplicação dessa tecnologia para melhoria do engajamento com o cliente, para transformar essa relação numa relação que ela possa direcionar para a principalidade que os bancos querem, realmente de forma mais ágil e mais rápida. Acho que esse é o principal objetivo. E, obviamente, com tudo, a segurança, claro. Pois é, eu acho que é uma oportunidade de novos negócios, né? Porque o que a gente tem de dados disponíveis hoje, vocês podem criar produtos quase que realmente hiperpersonalizados, né? Fala para mim, Rafael. Eu acho que a gente tem que entender bem esses diferenciais competitivos, né? Ou seja, hoje a gente tem muitos serviços de AI que, né, como a Milena bem colocou, elas estão disponíveis num provedor de cloud, né? Eu acho que a grande questão é a maneira com a qual a gente consegue fazer 2 coisas, né? Gerar experiências únicas com essas soluções e alavancar o que a gente tem de expertise e de dado interno, né? Ou seja, qualquer solução que a gente faça somente alavancando um serviço que é um serviço bem feito de LLM, né, que é o modelo de linguagem, ela se torna bem fácil de ser replicada por outra pessoa. As soluções que a gente embarca dentro de uma perspectiva de experiência e usa dado e informação para personalizar é onde a gente adquire verdadeiros diferenciais competitivos e consegue manter o passo com a disrupção do mercado. Porque só vocês têm aqueles dados, né? Só a gente tem um valor de proposição único, né? E aí eu queria falar de governança, porque esses dados e a segurança desses dados é algo muito sensível, né? Então, como é que a gente garante para a liderança, inclusive, que esses dados com inteligência artificial estão assegurados? Eu acho que a gente tem que entender que não existe uma estratégia de inteligência artificial que não inclua de maneira explícita e clara o conceito de IA responsável e de cuidado com a privacidade, né? Eu acho que cada vez mais aquela lógica de que eu posso fazer o que eu quiser com um determinado dado já foi completamente desconstruída, seja por um valor da sociedade, seja por uma regulação muito clara que a gente tem chamada, que é LGPD, né? Ou seja, organizações entendem, e esse é um valor muito forte no Bradesco, que a utilização de dados do cliente é um privilégio, uma relação de confiança e que
existe uma linha muito tênue entre personalização e invasão de privacidade. Talvez a gente possa dizer que usar o seu peso e a sua altura para eu dizer, olha, provavelmente você usa uma camisa M, é uma super experiência. Usar eventualmente essa informação para diferenciar preço não parece que é eticamente justificável numa cadeia básica de entendimento que a gente tem. Então, veja bem, é o mesmo conjunto de dados para propósitos muito diferentes. Eu acho que é esse tipo de framework do que a gente chama de IA responsável, e para fazer isso não é só uma perspectiva descritiva, é uma perspectiva técnica, porque a nossa capacidade de gerar modelos, a nossa capacidade de gerar experiências e a maneira com a qual esses grandes modelos de linguagem se comportam, a gente precisa ter também tecnologia ao nosso lado para fazer esse tipo de teste. Então, cada vez mais a gente vai ver outras IAs testando IAs em cima de critérios de salvaguardas, porque ela vai conseguir fazer isso massivamente. Ou seja, o processo da gente colocar uma solução de chat pessoa física, que hoje a gente atende mais de 3 milhões de clientes, que é uma combinação de um atendimento por inteligência artificial e depois atendimento humano para necessidades específicas, passou por um conjunto exaustivo de testes. Não somente para saber se eu vou estar dando respostas certas, mas para saber se eu não estou fugindo do perímetro do que aquela solução se propõe. Ou seja, perguntar se um time A ou B foi campeão mundial é absolutamente pouco relevante para a BIA. E o nosso cliente não espera que a BIA responda a isso, mas responder sobre serviços financeiros, responder sobre como você pode fazer um Pix, responder sobre uma oferta de crédito dentro do escopo. Então são essas coisas que devem se compor como parte da sua estratégia e a responsável como um pilar crítico. Você quer completar essa questão? Eu concordo super com o Rafa, acho que, né, a questão da IA responsável é o início de tudo. Acho que a segurança do dado é o cerne e a base para qualquer início de trabalho também com dados e inteligência artificial no Google, né, Google Cloud. A gente tem uma preocupação muito grande porque o dado, como o Rafael comentou, é seu, né? Nós não usamos os dados dos nossos clientes para melhorar os nossos modelos e isso tudo é feito com uma segurança muito, muito grande. Um outro ponto que eu gostaria de trazer para reforçar aqui também é que todo mundo se preocupa muito com a IA e a segurança que tem que ser utilizada, mas hoje já existem inúmeras tecnologias de segurança, né, feitas em base de inteligência artificial. Nós temos agentes de segurança que eles fazem essa monitoração, eles conseguem olhar para esse ambiente e proteger para que nós não estejamos vulneráveis. Então é olhar para isso e trabalhar de uma forma que nós retiremos dessa tecnologia o melhor possível. E, obviamente, a gente, como humano, vai estar aprendendo todos os dias como fazer melhor. Acho que não tem que ter medo de trabalhar com a AI. É muito olhar para aquilo que é o correto, pensar nas nossas governanças aí de segurança, de ética, de compreensão disso, para entregar um melhor produto para os nossos clientes. Eu acho que a grande questão é que as coisas estão muito rápidas e aí talvez a nossa capacidade de pensamento seja um pouco menos rápida. A gente precisa de um tempo para refletir e decidir se eu vou oferecer a camisa M para o cliente ou se eu vou oferecer variação de preço para aquela cliente de acordo com o tamanho que ela usa, né? Quer dizer, precisa de alguém com essa... São as habilidades que a gente precisa desenvolver hoje, humanas, para a gente ser esse novo profissional e poder acompanhar essa velocidade da inteligência artificial. Vamos falar um pouco desse novo profissional? Porque a gente está nesse momento em que, ok, de um lado tem os empregos ameaçados, as funções ameaçadas, de outro lado tem as funções que estão sendo criadas pela IA, mas no meio disso tudo tem um universo de funções que estão sendo transformadas e precisam melhorar. A gente precisa aprender a agregar IA em qualquer função, né? Eu acho que assim, são ciclos e ciclos que a gente vive com tecnologia e que, como acelerou muito, a tecnologia está cada vez mais presente no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né? Ou seja, quando a gente falou de microcomputador há uns 50 anos, foram dilemas muito parecidos, né? O que vai acontecer com a minha habilidade de datilografar? Sim. Certo? Quando a gente construiu centrais telefônicas automáticas, o que vai ser do pessoal que trabalha como telefonista, né? Eu acho que a grande questão do que essa tecnologia em especial se coloca é justamente uma possibilidade da gente conseguir fazer upskilling e reskilling a um custo muito baixo. Porque o conhecimento se torna bastante acessível por conta desses LLMs.
certo? Ou seja, cada vez mais a minha capacidade de me informar sobre um determinado tema, ela é muito mais aberta e ampla do que era há 10 anos. Para muita coisa que hoje a gente tem acesso imediato, para uma tecnologia que foi aberta, a gente há 10, 15 anos tinha que ou estar dentro de um nicho muito específico acadêmico para aprender, ou estar esperando todo ano a FebraBanTech para se conectar. Mas a grande verdade é que hoje, né, tá na palma da nossa mão conseguir perguntar, conseguir entender. E isso está muito associado a gente revisitar a maneira com a qual nós aprendemos e avaliamos conhecimento. Há 2 anos eu tive a oportunidade de participar lá no Habitat, num debate, era um ecossistema aberto, e teve uma professora que me fez uma pergunta: o que vai acontecer? Eu vou passar uma atividade de casa pro meu aluno, ele vai perguntar para a inteligência artificial e vai tirar 10? Eu falei, olha, mas talvez a grande questão aqui é muito menos sobre o aluno fazer isso, mas a maneira com a qual a gente efetivamente avalia conhecimento e capacidades. Quais são os skills futuros, né? Os skills futuros vão ser ressignificados. A gente talvez durante muito tempo pensou que a tecnologia ia acabar ou ia limitar muito a nossa capacidade de ler, né? Mas hoje tem uma coisa chamada engenharia de prompt, que é a capacidade de você fazer perguntas. Hoje a gente tem uma máquina que nos dá a resposta, mas muitas vezes a gente não consegue formular as perguntas. Então eu acho que, sob o ponto de vista social e de mercado de trabalho, a gente tem uma ferramenta que vai potencializar a produtividade, vai potencializar aprendizado e vai principalmente abrir novos horizontes que, para o profissional há 15, 20 anos, com a tecnologia que existisse, se reinventar, era muito mais difícil do que é hoje. A minha dúvida, fazendo uma provocação, você quer falar? Não, pode falar. Depois eu pego o gancho aqui. Se a gente tem aí uma ferramenta que pode realmente nos avançar socialmente, dar oportunidades, abrir esse horizonte, ou abrir mais um parâmetro de desigualdade, aprofundar as diferenças, as desigualdades. Eu não acredito. Eu acho que assim, a desigualdade está aí e infelizmente ela existe. Eu acho que essa tecnologia ela traz a possibilidade de ajudar muitas pessoas que antes não tinham acesso à informação, a ter essa informação de uma maneira mais simples e mais fácil. Rafael trouxe um ponto que eu acho super relevante. Eu tenho aprendido todos os dias a fazer perguntas melhores. Então, o meu aprendizado ele está em como fazer melhores perguntas para ter melhores respostas. Olhando hoje o nosso dia a dia, eu não vou mentir, gente. Vou contar aqui um fun fact para vocês. Eu fiquei sabendo do nosso podcast ontem. E aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que preparar as perguntas. Eu usei o Gemini para me ajudar aqui. E ele me ajudou a montar o scriptzinho para eu não esquecer as coisas que eu tinha que falar. Só que você fala, puxa, mas está errado fazendo um link aqui com a escola, né? Não, e afinal de contas é a metalinguagem disso aqui. Exatamente. Né? A gente está falando disso. Cabe para a gente entender que isso é parte do nosso processo de capacitação, porque se a gente falar exatamente o que o Gemini nos falou, ou qualquer outro LLM, as pessoas não vão estar aqui escutando a gente e vão estar fazendo essas perguntas no seu celular. Exatamente. Né? E eu acho que tem uma outra perspectiva de inclusão que é importante, que a gente não deve subestimar o quanto essa capacidade conversacional ela se torna mais inclusiva. Certo? Num país tão diverso, tão amplo, com regionalismos, não é tão trivial as pessoas acessarem internet bankings que muitas vezes são feitos para um público que era historicamente bancarizado, que é muito diferente do público que a gente precisa bancarizar agora, seja no aplicativo. Quando você desmaterializa isso e traz para o universo do texto, certo? É muito difícil hoje você talvez pegar uma pessoa de 65, 70 anos e explicar para ela como funciona um mobile. A gente foi bem sucedido na pandemia, porque foi uma necessidade, mas não é tão trivial. Mas o WhatsApp, por exemplo, é um canal que essas pessoas usam. Então, o que é que a tecnologia nos permite? A tecnologia nos permite fazer uma distribuição de produtos financeiros, onde, em vez da gente ter aquela carga, né, de eventual um aplicativo que é um pouco mais pesado, que tem um bocado de opção que não necessariamente a pessoa entende, de usar o mesmo local que ela usa para se comunicar com a família, para se comunicar com os vizinhos, para se comunicar com os amigos, para se comunicar de serviços financeiros. E através de linguagem, que é muito mais simples, né? Linguagem. Ou seja, tem muitas pessoas que mandam para a gente um áudio no WhatsApp, não é porque elas estão dirigindo. Tem muita gente que não se sente confortável em escrever.
Como é que a gente consegue pegar esse áudio e transformar em conhecimento e conseguir processar? São tecnologias que fazem a conversão do speech to text que nos permite processar isso de uma maneira estruturada. Então, tem várias componentes. Eu acho que como todo elemento tecnológico, ou seja, essa mesma tecnologia que a gente usa para se defender de cyber attack, a gente provavelmente está sendo atacado porque a capacidade das pessoas gerarem ataques massivos, ataques sofisticados, também está sofisticando. Incrivelmente. A mesma tecnologia que a gente usa para checar fatos é a mesma tecnologia que as pessoas conseguem usar para gerar fake news. Então, eu acho que é um dilema importante. Eu acho que por isso que o ponto que a gente falou de IA responsável se torna tão crítico, que a gente ter esses guardrails, essa cadeia de valor que nos permita fazer isso de maneira responsável sob todas as perspectivas que isso possa significar. Ao mesmo tempo que, não sei se provavelmente todas as pessoas não tiveram a oportunidade de ver alguns anúncios que o Google fez no I/O agora, mas um dos lançamentos foi a nossa plataforma de colaboração, onde você tem o vídeo, que a gente chama, né, o nosso Meet, você pode fazer um vídeo e a tradução é simultânea para qualquer outra língua. Então você imagina o quanto isso é uma quebra de paradigma social. A minha mãe, a minha avó, elas não vão mais ter a preocupação de ter que fazer um curso de línguas ou ter medo de conversar com alguém a hora que ela estiver num vídeo. Ela pode simplesmente conversar na língua dela, natural, e a outra pessoa vai receber imediatamente aquela voz na tradução da língua dela. Então você abre uma possibilidade de conhecimento, de amplificação dessas barreiras que hoje não existem mais, da língua, por exemplo, que te dá uma acessibilidade e uma possibilidade de ascensão social imensa. Então, dizer que a AI está aí para causar talvez barreiras ou aumentar essa diferença, né, de Educação, de né? educação, Social, enfim, né? educacional. Exatamente. Eu acho que não, eu acho que nós temos que tomar mais cuidado, como o Rafael comentou, de usar todo esse conhecimento para estabelecer governança, trabalhar com responsabilidade, mas também aproveitar o máximo que essa tecnologia tem para dar, que são as criações dessas novas funcionalidades que vão trazer mais facilidade para o dia a dia, independente da idade. É muito interessante. Aí eu fico pensando, passado esse primeiro momento, que é sempre o mais difícil, né? O momento de adoção de uma nova tecnologia. Vamos lá, vamos viajar para daqui a 5 anos? O que vocês acham para a gente terminar nosso papo aqui fazendo um exercício de futurologia? Eu sei que está cada vez mais difícil prever esse futuro, porque as coisas que estão acontecendo estão nos surpreendendo demais, né? Mas já que eu estou aqui com 2 especialistas, me ajuda aí, Rafael. Eu acho que na perspectiva de serviços financeiros, eu acho que minha grande ambição é que, assim como a nossa organização, quando pensa num produto, num serviço, pensa no canal digital, pensa na maneira com a qual a gente vai autenticar o cliente, pensa em biometria, pensa em camada de distribuição, ela pensa no portfólio de soluções de IA que vai ajudar ela a gerar experiências únicas, né? A gente tem essa convicção muito forte, a gente investiu e vem investindo muito esforço nisso. A gente está fazendo uma construção proprietária do banco de uma plataforma chamada Bridge, que é Bradesco Inteligência de Dados Generativa, que tem a ambição justamente de tornar acessível serviços fundamentais para entregar experiências de serviços financeiros para que nossos times consigam trabalhar. Então, hoje, a gente pensar, preciso sumarizar um conteúdo, preciso extrair conteúdo de um documento, preciso transformar a voz em texto, preciso gerar uma caixa de diálogo. Isso tudo dentro do Bradesco se torna uma componente estrutural. Essa componente estrutural, ela deixa de estar disponível somente para o time que cuida de AI e se torna disponível para cada product owner, para cada desenvolvedor que precisa conceber soluções, e isso é inclusivo também para que a gente consiga acelerar o nosso processo de entrega de solução. Milena. Isso, eu vejo, né, comentando como o Rafael falou, a gente falou aqui, né, há pouco tempo atrás a gente tinha falta de conhecimento de determinadas tecnologias. E isso tudo mudou muito rapidamente com a pandemia, agora todo esse uso intensivo de IA. Eu acho que daqui 5 anos nós vamos ter muito mais conhecimento a respeito dessa tecnologia, ela vai se tornar muito mais amplamente divulgada e utilizada, e nós vamos ter profissionais muito melhor capacitados.
Eu vejo esse momento como um momento onde a AI vai ser o nosso grande agente ali, o nosso grande parceiro de dia a dia, e nós vamos ter a possibilidade de nos focarmos naquilo que é mais significativo, relacionamentos com pessoas, o cuidado humano que nós precisamos ter e focar o nosso tempo em temas mais estratégicos e importantes. Aquilo que é corriqueiro, aquilo que antes demandava muito tempo de análise, de predição, de coisas que tomavam o meu tempo para fazer essa análise e depois poder agir, ele vai estar muito mais simples. Então eu vou ter mais tempo para usar esse tempo com coisas que sejam mais significativas. Isso me parece muito bom e é assim que eu gosto de terminar nossos painéis, entendeu? Com alguma boa notícia ou alguma esperança gostosa, assim, para a gente pensar no futuro. Queria agradecer demais de novo o papo, o tempo de vocês, foi muito bacana. A gente fazer esse exercício, eu acho que é muito saudável, né? A gente começar a imaginar como é que a gente pode integrar tudo isso à nossa vida como cliente, como banco, como instituição financeira, como empresa de tecnologia. Agradeço demais a especialidade de vocês, o know-how de vocês que vocês compartilharam aqui. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado, Milena. Obrigada, Rafa. Obrigada, Patrícia. Foi ótimo. Obrigada. E repetindo, Milena Leal, Sales Director de Large Enterprise do Google Cloud, e Rafael Cavalcante, diretor do Bradesco nos departamentos de Inteligência de Dados e CRM. Muito obrigada a você, a todos vocês que estão aqui em torno desse estúdio de vidro, que acompanharam ao vivo a nossa conversa, e a você que está de casa, do escritório, da academia ou do trânsito, acompanhando aí a nossa gravação. A gente continua por aqui no estúdio Febraban Tech 2025 para outros papos tão interessantes quanto esse. Muito obrigada. Obrigado, galera.